Então, pessoal, para nós saber as tensões nos pontos, como neste ponto aqui, neste outro ponto aqui, para nós saber as tensões neste outro ponto, nós precisamos analisar todo o datasheet. Este é o procedimento do técnico para saber quais serão as tensões neste circuito. Olá, pessoal! Então, no vídeo de hoje, nós vamos analisar mais um circuito integrado da linha PWM, para que você possa analisar com segurança e garantia para que você possa detectar se realmente defeito é no componente ou se defeito é no circuito. Então, vamos lá. Então, pessoal, vamos agora analisar o datasheet do LD7522. Aqui nós temos o VCC, que é aqui a entrada já está marcando que tem um zener de 32 volts. Nós temos aqui um comparador com esterese e nós temos aqui outro comparador. Este comparador está dizendo, olha, se a entrada dele for menor do que 8, eu vou estar aqui com a saída alta. Então, vou estar aqui com nível lógico 1. Beleza? Vou estar aqui com nível lógico 1. Neste caso aqui também está dizendo, olha, se aqui for menos do que 16, eu também vou estar com a minha saída lógica aqui nesse ponto 0, certo? Então, nesse caso, eu preciso ter acima de 16 para eu mudar o meu estágio de 0 para 1. Neste ponto aqui, internal BIOS, está dizendo que quando eu chegar aqui a exceder a tensão de 10 volts, neste ponto aqui, a minha saída aqui passará a ter 7 volts. Passará a ter 7 volts, que é considerado nível lógico 1. Então, neste caso, vamos aqui fazer um gráfico. Aqui, certo? Para nós começar o nosso análise. Então, nesse caso aqui, quando eu chegar aqui a 10 volts, o que irá acontecer nesse circuito? Nesse circuito, quando eu chegar aqui a 10 volts, aqui eu vou ter o nível lógico 1. Então, vou ter o nível lógico 1. Neste ponto aqui, que estava com nível lógico 1, que vai vir para cá, neste ponto aqui, que está com nível lógico 1 resetando, quando aqui está resetando, aqui está com 0, um 0 na saída. Quando ele vem aqui para nível lógico 0 aqui neste ponto, porque aqui já chegou a 10 volts, então eu vou ter aqui 0 aqui na saída. Eu tendo 0 aqui na saída, eu vou ter 0 aqui também na saída. E eu tendo 0 aqui na saída, então aqui permanece em 0, beleza? Permanece em 0. O que irá acontecer agora quando eu alcançar a tensão aqui de 16 volts? 16 volts. Quando eu alcançar a tensão de 16 volts, neste ponto aqui, certo? Vai subir para nível lógico 1. Então aqui eu vou passar para T1, né? Neste ponto. Eu passando para T1, aqui 1 e 1, né? Neste ponto eu vou ter 1. Então, a partir deste momento, este 1 vai acionar aqui, ó, o nosso oscilador. E também vai confirmar que ele já passou da tensão, o VLO, colocando um aqui na nossa end. Um aqui, um também, certo? Então, eu vou ter aqui o oscilador. Agora, neste ponto aqui, eu vou ter uma corrente, né, de 100, uma tensão de 7 volts com uma corrente de 100 microamperes vindo para este ponto aqui. Aonde aqui? Neste ponto aqui, eu vou ter, posso colocar um resistor NTC e posso colocar um resistor também, certo? Posso colocar um resistor aqui para que essa tensão aqui, quando ela exceder aqui a 3.6 volts, ela excedendo a 3.6 volts aqui neste ponto, eu vou ter a minha saída também aqui maior, que vai ir para este ponto aqui como nível lógico 1. Eu tendo o nível lógico 1 aqui na chegada, eu vou ser invertido por esse inversor aqui, aonde aqui neste ponto aqui eu vou ter a entrada com 0. Então, tendo 0 e 0, permanece no primeiro estágio, que é 0. Então, aqui eu tenho 0 nesse ponto aqui, eu vou ser invertido este 0 aqui por esse outro inversor na entrada, e aqui eu vou ter 1. Beleza? Então, nesse caso aqui, eu já tenho 1 e 1, né? E nesse caso aqui, o nosso oscilador já vai funcionar. Mas primeiro eu preciso de ter os outros 1 aqui, porque só vou ter saída aqui quando eu tiver todas as entradas 1.
Então vamos para este ponto aqui. O que vai acontecer nesse ponto aqui? No Brownout eu preciso monitorar aqui o Brownout. Então a minha rede precisa ser maior do que 1.25. Então lá nós vamos calcular, mas nossa rede nós sabemos que ela precisa ser maior de 1.25. Então sendo maior que 1.25, neste ponto aqui eu vou ter a minha saída 1. Ou minha saída 0, perdão, minha saída 0. Neste ponto aqui eu vou ter minha saída 0, porque vai estar maior, então aqui vai sair 0. Então aqui eu vou ter, neste ponto aqui eu vou ter 0. Neste outro ponto aqui também, a OVP ela vai estar menor, né? Ela vai estar menor, porque eu não posso ter 2.5 na entrada de OVP, então a minha, quem vai estar mandando a minha saída menos, aqui também na saída do comparador vou ter 0. Aqui neste ponto aqui, né? Nesse ponto aqui, a malha de feedback, ó, o BIAS vai estar funcionando, o meu PWM aqui, nesse caso, o meu PWM aqui já vai estar funcionando, né, já vai estar funcionando, estando funcionando aqui, né, estando abaixo de, nesse caso aqui, eu estou chegando a tensão aqui, vai estar abaixo de 5 volts ainda, porque está chegando a tensão, então eu vou ter aqui, neste ponto aqui, minha saída vai estar abaixo, então vou ter aqui 0 também. Eu tendo 0 aqui, então tendo 0 nas 3, aqui, neste ponto aqui, eu vou estar com 0. Como eu tenho 1 aqui, neste ponto aqui, ó, 1 aqui neste ponto aqui, eu tenho 1 aqui nesse ponto, né? Eu tenho aqui 1 aqui nesse ponto, está resetando. Se está resetando aqui, eu tenho aqui 0 na saída. Se eu tenho 0 na saída aqui nesse ponto aqui, aqui vai inverter o 0, vai passar para 1, pronto. Aqui nesse ponto eu tenho 1. Beleza? Então, aqui agora cabe ao PWM, porque o PWM vai gerar primeiro a tensão nesse caso, vai gerar primeiro a tensão de 1, né? Vai gerar primeiro a tensão de 1, né? Vai gerar primeiro a tensão de 1, gerando primeiro a tensão de 1 aqui nesse ponto aqui, ó. Quando eu tenho 1, né, e 0 aqui neste ponto aqui, ó. Quando eu tenho 1 e 0 aqui neste ponto, quando eu tenho 1 aqui, ó, e nesse ponto eu tenho 0, a minha saída aqui é 1. A minha saída aqui sendo 1, então eu vou ter 1 aqui neste ponto. Beleza? E agora, pessoal, aqui eu vou ter o meu PWM, porque aqui eu vou ficar invertendo. Eu vou ficar invertendo, ó, de 1 para 0. De 1 para 0. Então, se eu ficando invertendo aqui, somente nesse ponto de 1 para 0, eu estou ligando e desligando o NAND. Então, eu vou ficar aqui de 1, ó, 1 para 0. Certo? E aqui a mesma coisa, vai sair aqui, ó, 1, né, nesse caso, 1 e 0, 1 e 0 novamente. Então, eu vou ter o meu PWM na saída, beleza? Então, eu tenho o meu PWM na saída. Pronto, nós já vimos que o circuito irá funcionar. E esse circuito aqui, Reginaldo, o que vai acontecer com esse circuito aqui? Esse circuito aqui, ele vai fazer o comparador, né? O comparador que vai fazer com que haja, né, aqui, ó, a comparação do PWM, ó, do PWM, certo? Então, nós temos aqui um comparador que quando ele alcançar a tensão aqui, ele vai ficar fazendo, ó, ele vai ficar segurando. Então, ele vai chegar, ó, quando aqui chegar a tensão de PWM, né? Quando ele chegar aqui a tensão de PWM, o que vai acontecer aqui? Quando ele exceder a tensão aqui de PWM, ó, né, acima nesse ponto aqui, ó, quando ele, nesse caso aqui, ó, quando ele abaixar, ó, perdão, quando ele abaixar essa tensão aqui, que essa tensão aqui ela vai ser igual, né, à tensão que vai vir aqui, ó, certo? Ela vai monitorar igual a tensão que vai vir aqui nesse ponto, ó, que é 0.5, certo? 0.5 não pode chegar aqui a 0.8, mas ela vai chegar a 0.5, certo? A 0.6, essa média. 0.6, ela vai chegar nessa média. Então, quando este comparador aqui, né, chegar abaixo dessa tensão aqui, abaixo dessa tensão, o que vai fazer? Ele vai mandar o nível lógico 1 para cá, ó, certo? E quando ele mandar o nível lógico 1, ele manda o nível lógico 1 para cá, certo? Ele manda o nível lógico 1 para cá. Aí o que acontece? Quando ele manda o nível lógico 1 para cá, né, ela trava aqui o PWM, ele trava aqui o PWM, porque aqui passa a ser 0, ó. Aqui passa a ser 0, nesse ponto aqui, porque fazendo aqui o reset, aqui passa a ser 0, ó. Passando aqui passando a ser 0, ele trava o PWM aqui na saída, o PWM trava aqui na saída. Então,
Quando novamente o 7 vem aqui para 1, aí ele libera novamente, mas só vai liberar se aqui cair. Então aí essa tensão ela começa a cair, porque a tensão de saída começa a cair. Quando a tensão começa a sair, ele cai abaixo de 0,6 aqui, aí ele sobe novamente. E assim fica sucessivamente, porque aqui tem, né, um capacitor que ele vai sustentar um pouco essa tensão para que não caia as duas ao mesmo tempo. Ele vai sustentar um pouco essa tensão. Então ele sustenta um pouco, cai, e aí ela vai estabilizando a tensão de saída. Então ele vai estabilizando, porque ele vai diminuir o DUT, ó, porque não vai cair, né? Aí cai, aí vem, tá assim o DUT. Aí daqui a pouco o DUT começa a diminuir, ó. Aí o DUT vem e começa a diminuir. Aí começa a diminuir, diminui um pouco mais, vai diminuindo, né? E aí ele vai diminuindo até ficar, né, em quase em modo de burst, certo? Quase em modo de burst. É dessa forma que ele vai comparar. Então esse aqui vai servir para isso, né? Ele não pode estar acima de 5, mas também ele vai ter a média comparando com essa tensão aqui, ó. Então é dessa forma que irá funcionar esse circuito, né? Esse circuito. Esse é o análise completo desse circuito. Agora nós vamos lá para o esquemático. Através dessas informações, nós podemos analisar o circuito esquemático. Então, pessoal, já com os dados que nós conseguimos com a análise do nosso datasheet, agora nós sabemos que neste ponto aqui, nós temos que ter a tensão acima de 1,25 volts, beleza? Nós sabemos que ela tem que ser acima de 1,25 volts. Aqui neste ponto aqui, nós sabemos que aqui não pode exceder a 5 volts, não pode exceder a 5 volts, mas quando ele cair a tensão de 0,7 volts, ele vai estar, né, fazendo com que haja também um caimento também, né, assim no PWM, vai impedir que haja o PWM, certo? Então, nesse caso aqui também, nós sabemos que aqui tem que ser uma tensão abaixo de 0,8 volts, 8 volts. Então, nós sabemos que nós temos aqui também que nesse ponto aqui ser uma tensão abaixo de 2,5 volts. Pronto, nós temos o nosso análise no VCC. Nós sabemos que neste ponto aqui, nós precisamos, para ter o primeiro PWM, nós precisamos de uma tensão acima de 16 volts, acima de 16 volts, mas essa tensão não pode exceder a 32 volts, beleza? Então, pessoal, então nós temos aqui o nosso análise, né? Nossa análise. Então, como irá funcionar este circuito? Como irá funcionar esse circuito? Esse circuito irá funcionar, deixa eu limpar aqui, certo? Deixa eu limpar aqui, esse circuito irá funcionar com a partida deste ponto aqui, ó. Este ponto aqui vem lá da linha AC, ó. Vem lá da linha AC, como está marcado aqui, ó, da linha AC, né? Então, se vem da linha AC, essa corrente é alternada. Essa corrente é alternada. Mas aqui nós temos aqui, esse alternado está entrando direto em um capacitor. Aí nós teríamos um problema, né? Nesse caso, nós teríamos um problema. E esse capacitor, ele costuma dar muito defeito por causa desse próprio circuito, né? Que nós temos aqui um problema. Porque o que acontece aqui? Nós temos, nesse ponto aqui, quando nós temos a alternada mais, aqui ele vai deixar passar essa alternada aqui, no caso aqui nós vamos ter alternada, mas quando nós tivermos aqui a alternada menos, este ponto aqui, ó, vai fazer com que ela caia, né? Porque aqui vai estar cravado em 1,4. Então deveria ser cravado menos, mas está cravado em 1,4. Então nós vamos ter 1,4 negativo. Isso não é bom para o capacitor, né? Não é bom para o capacitor. Ele vai sofrer um pouquinho, né? Bom que seria zero, né? Mas ele vai sofrer um pouquinho aqui e depois nós temos a outra alternada mais. Então aqui nós vamos ter um menos 1,4, né? Mas isso vai fazer com que haja carregamento aqui, haja carga aqui, ó, haja carga aqui, certo? Veja que nós não temos, né, aqui resistores, nós não temos resistores ligados ao GND, porque o próprio capacitor, ele com baixa, quando ele está descarregado, a sua DCR é baixa, né? A sua DCR é baixa, então serve como um resistor, então ele vai, na verdade ele vai jogando tensão aqui nesse ponto, então aqui você vai ter, ela vai vir assim, né? Ela vai vir assim, aí aqui ela já diminui, aí aqui ela já diminui, mas ela vai se elevando
de acordo a DCR vai aumentando aqui. Quando a DCR vai aumentando, ele vai liberando mais tensão até alcançar o valor da tensão. Quando alcançar a tensão de 16 volts aqui, neste ponto aqui, nós vamos ter aqui o nosso PWM. Nós vamos ter aqui o nosso PWM. Nós tendo aqui o nosso PWM neste ponto aqui, nós vamos ter a oscilação aqui neste ponto aqui também. Nós vamos ter a oscilação aqui neste ponto, né? Oscilação aqui neste ponto aqui, ó, né? Nesse ponto nós vamos ter a oscilação aqui neste ponto interno, aqui nesse ponto. Tendo a oscilação interna, nós vamos ter aqui o nosso passando pelo Fibonacci aqui, né? E aqui nós vamos ter uma contínua aqui, que aqui vai ser a tensão estabilizada de média 20 volts. Então essa tensão estabilizada menos 20 volts vai fazer com que aqui fique fixo em 20 volts, porque ela vai estar gerando contínua a 20 volts. Mesmo aqui nós tendo aqui alternada, mas quando chegar aqui por causa dos 20 volts, ele vai estar estável aqui. Ele vai ficar estável. Então ela vai ser, por causa da resistência, né, que dos 20 volts vai criar uma resistência aqui, certo? Deixa eu apagar aqui para não ficar muita coisa aqui, né? Aqui nesse ponto aqui, ó, mesmo tendo aqui a tensão aqui, ó, né, alternada aqui, né? A tensão alternada, aqui vai estar fixo, vai estar estabilizado em 20 volts. Estando aqui estabilizado em 20 volts, então você não tem mais, como essa forma de onda não vai vir para esse lado aqui, então ela vai ficar aqui, vai mesmo aqui você pode medir, você vai ter uma alternada aqui você vai ter alternada assim, ó, né, nesse ponto aqui. Vai ter alternada aqui nesse ponto aqui, mais uma maior e outra menor. E aqui você vai ter, né, contínuo. Então você vem aqui alternada e aqui você vem contínuo. Né, é a lei do que vale mais o contínuo aqui, ó, né? Que esse aqui está contínuo. Então ele já encheu a caixa d'água, ele não precisa mais de você aqui. Então não importa o que venha para cá, certo? Beleza. Então nós temos aqui o PWM, certo? Nós temos aqui o PWM. E aqui nós vamos ter aqui a verificação da nossa também, a verificação da nossa OVP, né? Então esta tensão aqui, para ela ativar a OVP, nós temos aqui 1 volt, né? Um 41, 48, 1 volts, né? A sua VRF de 1 volts, e nós temos aqui o 22 volts de Zener. Então nós precisamos aqui 22 volts do Zener, né? Mais um volts do 41, 48 e 2,5. Então nós precisamos aqui, para alcançar a tensão de OVP, neste ponto aqui precisa entrar 25 volts e meio. 25 volts e meio. Se não chegar a 25 volts e meio, nós não temos OVP acionando o circuito. Beleza? Então, tá aí, né? Esse é o funcionamento desse circuito. Agora, nesse ponto aqui, o feedback, né? Ele vai ficar variando, porque aqui nós vamos ter aqui o nosso, né, nesse caso aqui, nós vamos ter aqui o nosso óptico, né? Nós vamos ter aqui o nosso óptico, certo? Nós vamos ter aqui o nosso óptico, né? O nosso óptico vai estar aqui, o desenho não está muito bom, mas o nosso óptico vai estar aqui. E o óptico vai estar derrubando essa tensão para GND, derrubando essa tensão para GND, derrubando essa tensão para GND. Essa tensão ela vai ficar variando, né? Ela vai ficar variando entre 3,5 volts, depende da carga, né? 3,5 volts até 0,8 volts lá, até 0,8 volts, e até pode cair até menos. Quando ela alcançar o ponto, ela chega a 0,7 volts. Aí ela sobe de novo. Beleza? Ela não pode cair para 0,3 volts, e porque é isso, cair para 0,3 volts, ela vai estar praticamente em proteção. Beleza, pessoal? Então tá aí o nosso análise, é rápido nossa análise. Vocês gostam de vídeo curto, né? Nós temos muita coisa para falar, muita coisa para falar. Aqui nós poderia calcular aqui o nosso, né, a nossa entrada da nossa tensão AC para a tensão Brownout, né? A nossa tensão de standby OVP também, que está aqui também protegendo a tensão de standby. Mas vocês não gostam de vídeos longos, né? Vocês não gostam de vídeos longos, e aí a gente, no nosso análise, eu analiso a minha gerência, eu analiso que vocês são meu gerente, e no meus análises lá eu vejo que vocês não gostam de vídeo longo. Vocês não gostando de vídeo longo, eu não posso fazer vídeo longo, porque aí eu vou ficar falando sozinho aqui, né? Sozinho. Então, pessoal, muito obrigado pela participação de vocês, tudo de bom para vocês, e que Deus abençoe os vossos lares, as vossas casas, o seu trabalho, os seus estudos, tudo de bom para vocês, tá bom assim? Até mais.